Recebendo pela primeira vez ao vivo aqui no programa o delegado titular da Gerência de Combate ao Crime Organizado, GCCO, Dr. Flávio Estrigueta. Dr. Flávio, é um prazer conhecê-lo pessoalmente. O prazer é meu, Guilherme. Tenho lhe visto aqui através das matérias, mas ainda não tinha tido oportunidade de conversar com o senhor pessoalmente. Eu quero desde já parabenizar o trabalho aí do GCCO, Obrigado. Aqui no estado de Mato Grosso, em especial, na atuação desses do combate ao crime organizado aqui. Obrigado. Obrigado pela sua presença aqui, viu, doutor? Agradeço também o convite. Bem, nós temos visto o esforço, às vezes sobrenatural, que vocês têm feito, obviamente, para trazer à luz, à tona, alguns casos, crimes que são praticados, né, por quadrilhas organizadíssimas. Recentemente, o senhor esteve à frente de um caso muito importante envolvendo o ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal aqui de Cuiabá, o João Emanuel, onde arrasta o envolvimento de seus familiares também, pai e irmão, no caso do Grupo SOI, que envolve aí, até agora, um esquema fraudulento na ordem de 50 milhões de reais. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco desse caso, como vocês conseguiram, obviamente, desenrolar, desatar esse nó. Foi uma operação que nos chamou bastante atenção também, devido à forma organizada com que esse grupo trabalhava e envolviam as suas vítimas, né, de uma forma que parecia para as vítimas que eles estavam entrando num negócio lícito, um negócio possível. Eles ofereciam juros, empréstimos a juros baixos no mercado internacional, mas eram juros praticados internacionalmente. Então as vítimas acreditavam, viam também a empresa, aquele prédio suntuoso ali na próxima avenida do CPA, e viam também como esse grupo trazia para eles essas informações, como eram feitos os contratos, como eram feitos os levantamentos da possibilidade desse pessoal pagar. E ainda tinha situações em que o grupo levava as suas vítimas até outros países para verem que a empresa era séria, como no caso o Chile. Eles já levavam e custeavam toda essa viagem e essas vítimas, obviamente, acabavam acreditando que era um negócio bom, um negócio possível. Lícito, saudável, rentável, diante da organização que eles apresentavam ali. Até no caso desculpa, só para concluir, Sim. até no caso do falso chinês, que apresentaram para ele, para uma das vítimas, essa vítima dos 50 milhões, e o João Emanuel fingindo que estava traduzindo o que ele falava, né, atuando como intérprete. Né? Quer dizer, teve essa petulância ainda de passar por intérprete de uma língua tão difícil como a chinesa, que é o mandarim. Exatamente. Doutor, falou-se em 50 milhões, mas nós estamos diante de um crime que supera esse montante? Supera. Na nossa busca e apreensão na empresa, só em um dos contratos que nós encontramos lá era mais de 1 bilhão. 1 bilhão? Em um dos contratos. E como eles exigiam valores antecipados a título de seguro da negociação, seguro daquele negócio, então esse valor em cima de 1 bilhão já vai chegar próximo aí dos 50 milhões, só o que essa pessoa precisou desembolsar para conseguir esse empréstimo. Então, a gente somando todos os contratos que nós encontramos lá, e se todas essas vítimas fizeram efetivamente o adiantamento, passa de 500 milhões. Olha, realmente é um negócio impressionante. Agora, nós estamos vendo aí uma tentativa por parte, obviamente, de advogados de usar a justiça para inocentar o João Emanuel, como não tendo, obviamente, participação direta neste caso. Como que vocês avaliam isso?
Os advogados estão aí para fazer isso mesmo, né? Para contestar o trabalho da polícia. As provas são contundentes, doutor? São contundentes. As vítimas que nos procuraram, que já foram ouvidas até esse momento, demonstram de forma cabal. Há a participação da família, no caso o pai, no caso o irmão, que é também da área de direito? Então, infelizmente, vazou um interrogatório do presidente da empresa, né, o Walter. Isso atrapalhou um pouco a continuidade das nossas atividades, mas ali, naquele interrogatório, pode ser visto que ele incrimina, sim, o pai do João Emanuel e o irmão, o Lázaro, né, que até então era colocado apenas como da área jurídica da empresa. Mas o presidente, né, o Walter, atuando como delator, ele confirma. Nós vimos que esse trabalho todo foi desencadeado através, obviamente, da operação inteligente do GCCO, ao qual o senhor está à frente e demais delegados também. Mas o GAECO recentemente divulgou aí o fim das investigações, o fim dos trabalhos. Quer dizer, era de competência do GAECO este caso, doutor? Porque até então não se via aparecer em absolutamente nada o GAECO nessas operações, a presença do Ministério Público nesse caso. Só para completar essa situação, o GCCO trabalhou junto com a Delegacia Regional de Cuiabá. Sim. Então, é uma ação em conjunto nossa com a Delegacia de Cuiabá. E aconteceu, sim, o GAECO, como é caso de crime organizado, o nosso inquérito vai para o GAECO, para que eles façam a denúncia. Então, os promotores do GAECO têm essa competência ou essa atribuição de denunciar ou não, conforme o entendimento do promotor. E o que eu acho que foi divulgado na época foi que eles denunciariam ou denunciaram o caso que nós tínhamos concluído. Né? Na verdade, foi um trabalho feito pelo GCCO, não foi um trabalho feito, obviamente, pelo GAECO. Né? Apenas eles recebem as informações, é isso, né? E passam a agir dando sequência nelas. E na operação, o GAECO teve também uma participação boa, que foi dar o parecer favorável à Operação Castelo de Areia. Então, isso a gente não pode tirar do mérito também do GAECO, que foi essa participação. Então, foi um trabalho Polícia Civil, com o parecer do Ministério Público e com a decisão da Vara do Crime Organizado. Ainda nesse caso, envolvendo aí esta ação intitulada Castelo de Areia, a juíza Selma acabou também sendo arrolada dentro desse processo todo por conta das ameaças de morte que supostamente ela teria recebido, envolvendo aí mais uma vez o ex-vereador. De fato isso aconteceu? Há uma confirmação com relação a esta ameaça à juíza Selma? Então, é uma informação que nós já tínhamos há algum tempo. Antes de nós iniciarmos esse inquérito sobre o Grupo SOI, nós já havíamos recebido uma informação de que haveria uma ameaça ou uma intenção desse ex-vereador de atentar contra a vida da doutora Selma. Na época, nós tomamos as providências possíveis e acreditamos que haveria cessado esse risco. E agora, com a inquirição do Walter, presidente da empresa, ele acabou confirmando uma informação que a gente tinha já há um longo tempo. Né? Qual que é o real envolvimento do João Emanuel com o Comando Vermelho? Então, ele tem divulgado e se autoproclamado advogado do Comando Vermelho. Então, isso vários membros dessa facção criminosa têm mencionado isso para a gente. Eu não sei se isso traz para ele alguma vantagem, ser advogado de uma facção criminosa desse grau de periculosidade, mas ele tem divulgado isso. Falando em grau de periculosidade, nós temos visto no estado de Mato Grosso, infelizmente, a prática assaltos a agências bancárias. Né? Só o Sicredi aqui, citando como exemplo, em 2 semanas foi assaltado aqui em Cuiabá e foi assaltado na cidade de Sorriso. Quer dizer, em 2 semanas, e nós estamos vendo aí a prática de assaltos em outras agências bancárias.
né? Como conter isso, doutor? Como a polícia está aparelhada para combater este crime que nós poderíamos dizer organizado também por quadrilhas organizadas, ora de Mato Grosso, ora de fora do estado de Mato Grosso? A gente aqui no Mato Grosso, a gente tem que comemorar a diminuição ou até a extinção dos roubos a banco na modalidade de novo cangaço. Já faz bem mais de ano que a gente não registra nenhum caso aqui. O que tem acontecido são esses roubos às agências bancárias que a gente chama de modalidade vapor. Que os criminosos chegam e levam o que tem ali nos caixas e às vezes até de clientes, mas eles têm que ficar o mínimo de tempo possível na agência por conta da ação da polícia. Eles não têm a mesma organização das quadrilhas de novo cangaço. Então eles esperam, eles contam com que a polícia não chegue enquanto eles estão praticando. Então tem que ser um roubo de no máximo 10 minutos. Doutor Flávio, nós temos visto algumas situações que eu confesso particularmente que às vezes eu fico sem entender. A população e a própria justiça, ela vem cobrando ações enérgicas da polícia na atuação do combate ao crime. A polícia nunca foi tão pressionada pela população como tem sido nos últimos tempos, né, na tentativa de ver a redução do crime acontecendo de várias formas. Certo. A polícia trabalha, prende, apresenta autoridade e de repente vem a justiça e solta. Nós temos visto esses casos, por exemplo, de delações premiadas. Quer dizer, rouba, confessa, pratica crimes gravíssimos contra o Estado, a população e acabam saindo pela porta da frente como se nada fizera. Como que nós podemos entender isso, doutor? Como é que absorver situações, fatos como esse? Como fica a população diante de um cenário desse? Como vocês, obviamente, administram essa situação? A nossa frustração, às vezes, é maior do que o mérito, a comemoração, vamos colocar assim. Mas a gente não podemos nos deixar levar pelo abatimento e nem a população. Eu peço para que a sociedade confie nas instituições. Em alguns casos, como você disse, da colaboração premiada, pessoas que cometeram crimes podem sim sair da cadeia ou nem ser presas em caso de colaboração, mas é porque ela está apresentando à justiça informações muito melhores do que aquelas que a gente tem. E às vezes é importante, é mais importante para nós o que a gente está recebendo desse colaborador, desse criminoso colaborador, do que mantê-lo preso e não ter essa informação. Então há uma troca da justiça, da polícia, do Ministério Público com essa pessoa em prol de algo muito maior que ele está oferecendo. E quando há a delação, também é feita uma vinculação com o retorno daquilo que ele levou, do pagamento. A gente pode ver que esses colaboradores, no caso da Lava Jato, sempre estão devolvendo dinheiro para o Estado. Para nós hoje, na polícia, na justiça, hoje nós temos mais interesse em focar em quebrar o criminoso ou a organização criminosa financeiramente do que muitas vezes mantê-lo preso. É mais importante nós termos o ressarcimento do dinheiro, enfraquecendo-os, e do que a gente ter pessoas encarceradas, que a gente sabe que o cárcere hoje pode funcionar como um escritório do crime, né? Como em alguns casos, né? Bem, doutor Flávio, última pergunta. Haveremos ainda de ter surpresas no desenrolar deste caso, por exemplo, do Castelo de Areia, com possíveis participações de agentes públicos atuantes? Nós temos informações, sim, de agentes públicos, de políticos envolvidos, políticos até de outros estados. O que nós estamos tentando é que isso se materialize, porque só falar e não ter como provar, a gente nem
tem como agir. Não tem como agir. Então nós temos essas informações, tem pessoas querendo fazer delação ou a colaboração premiada, mas tem que nos dar o caminho das pedras. Tem que nos apresentar as provas ou como chegar até elas. Se a gente conseguir isso, obviamente vamos ter gratas surpresas aí para divulgar a sociedade. Ou tristes, né? Ou triste, né? Dependendo da ótica. Bem, conversamos nessa manhã com o doutor Flávio Estrigueta, delegado titular do GCCO, Gerência de Combate ao Crime Organizado aqui do estado de Mato Grosso. Doutor Flávio, muito obrigado, quero parabenizá-lo pelo trabalho que o senhor vem fazendo, com muita seriedade, com muita dedicação, dentro das suas limitações, né? E, obviamente, parabenizar todo o pessoal envolvido também diretamente no GCCO. Muito obrigado pela sua presença, viu? Agradeço também, estou sempre à disposição aí para a gente conversar e trazer informações da sociedade.